Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso quinto encontro do conteúdo Administração da Produção e Operações. Meu nome é Francisco Basílio e sou o professor regente responsável pela condução deste conteúdo ao longo do módulo. Bom dia, boa tarde, boa noite a quem está nos vendo essa aula gravada. Bom dia, professor. Bom dia, quero registrar aqui a presença da nossa aluna Adna, que está aqui conosco nessa gravação, e dizer que esse material ficará disponível, essa aula ficará disponível tão logo seja finalizada. O objetivo deste nosso encontro de hoje é fazer uma revisão geral do conteúdo, falando sobre os principais tópicos que foram comentados nos nossos 4 encontros. Sempre é importante lembrar que a web tem um objetivo de dar uma visão geral do conteúdo, mas é fundamental que se acesse a nossa plataforma e os conteúdos que estão nela presentes. Também é importante lembrar que o Grupo Ser Educacional disponibilizou uma importante ferramenta de apoio na organização dos nossos estudos. A Sofia é nossa inteligência artificial, desenvolvida especialmente para você, caro aluno, cara aluna. Utilizem. Vou começar aqui a projetar a minha tela. Vou desabilitar só um pouquinho a minha câmera para melhorar a qualidade desta gravação. Esse é o nosso quinto encontro. Eu sou Francisco e esse nosso quinto encontro está fundamentado em uma revisão dos conteúdos que estão previstos. Importante a gente começar com relembrando da nossa trilha de aprendizagem ao longo deste período. Nós tivemos na nossa primeira unidade, falamos sobre um pouquinho da evolução do sistema de manufatura, falamos também sobre os termos utilizados na administração da produção, falamos um pouco também sobre os sistemas, os diversos sistemas de produção. Na nossa segunda unidade, demos continuidade aos sistemas de produção. Falamos também sobre a importância das características de cada sistema alinhado ao tipo de produção que se pretende fazer. Na nossa terceira unidade, falamos sobre padronização. E também sobre qualidade. E no nosso quarto encontro, falamos sobre layout, ou seja, como disponibilizar equipamentos, como organizar equipamentos e falamos também de métricas da produção. Importante a gente falar um pouco sobre os processos, né? Essa é uma imagem que sempre vai estar conosco em todos os cursos da área de administração, que trabalha com entrada, ou seja, todo o processo ele tem um input. Essa entrada ela vai alimentar um sistema que vai realizar algum tipo de operação e nós teremos uma
saída. Este é a nossa figura que está sempre e que vai sempre nos acompanhar. Quando a gente fala de operações, a gente tem que se lembrar também que essa ideia, essa lógica de pensar em operações, isso vem lá de trás da Revolução Industrial. Me lembro que a gente comentou sobre o livro A Riqueza das Nações, de Adam Smith, que é um livro que já está de domínio público, é só entrar na internet, pegar e ler. Ele dá em linhas gerais aquilo que ainda hoje a gente fala sobre. Ainda falamos também sobre a importância da Revolução Industrial naquele momento, que modificou, que transformou a lógica como o mundo se move, né? Falamos sobre o advento do automóvel, falamos também sobre a lógica do sistema de produção, que saiu de uma população que era de base artesanal, né? Que a gente tem o artesão, que era aquele que fazia todo o processo produtivo. E agora a gente vai para um processo produtivo onde nós temos que fazer por partes aquele produto. Então a gente teve uma fragmentação do processo produtivo. E aí a gente sempre fala sobre o princípio da administração de Taylor. Taylor foi, naquela época, quem pensou em estudar administração como uma ciência. Então ele começava a estudar a administração como uma ciência, começava a entender que poderia se pensar de forma científica os princípios da administração. Foi Taylor que introduziu a lógica do planejamento na administração. Então, muitos avanços que tivemos estão relacionados com a lógica do pensamento de Taylor. E foi essa lógica do pensamento de Taylor que ajudou, que serviu de base para se pensar no sistema de produção em massa, que tem em seu maior referência Henry Ford, que é essa pessoa dessa foto aqui. Henry Ford foi quem pegou essa lógica de Taylor, essa administração por ciência, que a gente chama de administração científica de Taylor, e colocou em prática. E aí, trabalhou na lógica de padronizar os sistemas, as operações, simplificar e mecanizar e concentrar a produção. Taylor era o cara que pegou o processo produtivo, fragmentou esse processo produtivo e colocou em perspectiva de produção em massa. A lógica dele é fazer sempre mais do mesma parte do produto, porque essas partes elas vão se conectar através da lógica da intercambiabilidade, que é a capacidade que tem uma peça de se conectar com a outra. Como característica do sistema de produção em massa, ele trabalhou com a divisão das tarefas e com a padronização, falei sobre intercambiabilidade e também sobre a lógica da verticalização do processo fabril. Essa foto é da fábrica original de Ford, lá em
E aí também na primeira parte falamos sobre a diferença do modelo Fordismo e do Toyotismo, o Toyotismo que foi criado no Japão, sobretudo mais fortemente após a Segunda Guerra Mundial, e a lógica de que eu tenho uma estratégia de fazer o máximo sem levar em consideração a necessidade do cliente, que a gente chama o sistema de produção empurrado, que é esse primeiro aqui. Deixa eu botar de outra cor para melhorar. Este aqui, que nós chamamos de MTS, que é fazer para estocar, no sistema no sistema Ford, no sistema de produção em massa, é essa lógica principal. E o sistema Toyota vem com a lógica de fazer aquilo que precisa ser feito na quantidade que o cliente precisa, que nós chamamos de fazer contrapedido ou make to order, MTO, que é esse sistema de produção puxado aqui da seta. O processo seguinte informa para o processo anterior que necessidades ele tem, e a partir dessa lógica ele vai, de fato, produzir apenas e tão somente aquilo que é necessário. Esse foi o grande paradigma quebrado pelo sistema Toyota de produção, que ia de encontro ao que o sistema de produção em massa pregava. E aí, dentro desse modelo universal do sistema de manufatura, nós temos um mercado que vai receber esses produtos, né, na saída, mas é o mercado também que vai dar o feedback de como esse produto está saindo. Eu preciso saber se como é que está a aceitação do produto que eu faço, para saber se o meu processo produtivo está caminhando dentro do que for, dentro da necessidade do cliente. Se eu fabrico bolo, eu preciso saber se as pessoas estão gostando do meu bolo, para poder saber se o bolo que eu estou fazendo está sendo bem aceito ou não. Então é muito importante essa lógica de que na saída do produto, ou na entrega do produto, eu tenha uma alimentação para a minha entrada. Ó. E essa alimentação vai me dizer como é que está o meu processo produtivo, para eu saber se eu preciso alterar de fato alguma coisa. Essa é a lógica de qualquer sistema de manufatura. Eu preciso ter este retorno, para que este retorno me sirva de base para que eu evolua no meu processo produtivo. Também foi comentado sobre a lógica, os conceitos da indústria 4.0, que foi um termo que surgiu na Alemanha em 2011, mas basicamente a gente tem a indústria 1.0, que foi aquela que surgiu lá nos anos de 1800, utilizava os equipamentos chamada máquina a vapor. Esse processo foi evoluindo para a indústria 2.0, que é após os anos de 1900. Eu já tenho uma linha de montagem utilizando energia elétrica. Em 1980, nós temos a indústria que utiliza já a robótica. E na indústria 4.0 é a chamada manufatura inteligente, após os anos 2010, onde as máquinas trocam informações. A gente costuma dizer que as máquinas conversam e tomam decisões com base em informações. Um exemplo clássico que a gente pode associar à indústria 4.0, que a gente tem como equipamento doméstico, é os devices, que o mais conhecido é a Alexa. A Alexa é um equipamento que conversa com os outros equipamentos da casa, e a partir dessa conversa, dessa troca de informações, a Alexa vai tomando decisões, ou vai pelo menos sugerindo decisões. A gente falou também sobre a importância do profissional dentro desse contexto da indústria 4.0. É um profissional que resolve problemas, é um profissional que tem pensamento crítico,
é um profissional que tem que ter criatividade, que sabe lidar com pessoas, apesar deste mundo tão tecnológico, é fundamental que este profissional ele saiba lidar com pessoas. É, é a utilização, é a capacidade que ele tem de gerir pessoas que vai fazer com que ele consiga desenvolver melhor, treinar, orientar, transmitir conhecimento. Também é uma característica fundamental dessa indústria 4.0. Capacidade de trabalhar em equipe, inteligência emocional, pensar também na capacidade de se trabalhar em equipe, no julgamento e de tomada de decisões, e também capacidade de negociar, de ser voltado para o trabalho e entender o conjunto de regras e tentar se agrupar ou tentar lidar com essas regras. Outro tema importante relacionado com a administração da produção é a classificação dos sistemas de manufatura. Foi comentado que existem alguns sistemas, ou existem sistemas com características específicas. Se eu estou falando em manufatura, né, processo produtivo, eu tenho sistema de produção contínuo, sistema de produção em massa, aquele de nosso amigo Henry Ford. Eu posso trabalhar por lotes ou bateladas. Eu posso trabalhar por jobbing, por atividade. Eu posso trabalhar por projetos, por exemplo, produtos que que são feitos de forma individual. Outro tema muito importante é a capacidade de se trabalhar com produtos ou de forma padronizada. A importância da padronização dentro dos sistemas de produção, pessoal, equivale a dizer que ele precisa acontecer segundo regras, segundo uma lógica. Eu sempre dou um exemplo de quando a gente vai numa lanchonete de estilo fast food, a gente quer comer aquele sanduíche porque a gente já sabe como aquele sanduíche vem. É o trabalho padrão da lanchonete que vai garantir que qualquer dia na semana, qualquer horário que eu for, eu vou ter sempre o sanduíche igual. Por quê? Porque as pessoas que estão lá foram treinadas dentro daquele modelo de produção e dentro daquela lógica do sanduíche. Então, não importa que a pessoa que faz na segunda-feira é melhor do que faz na terça, a pessoa que faz na quarta é diferente da quinta. Todos os dias que eu vou lá, eu vou comer o sanduíche do mesmo jeito. Esse é o grande benefício de se trabalhar de forma padronizada. Eu consigo garantir a qualidade dos produtos que estão sendo elaborados. Eu sempre falo que a administração da produção ela é um conteúdo que ele passa, que ele toca em vários outros conteúdos. E outro conteúdo que ela toca é o conteúdo de PCP, que a gente chama de Planejamento e Controle da Produção, que existe, pessoal, uma disciplina específica para o PCP. Então, o objetivo de se falar de PCP na administração da produção é dar uma visão geral sobre este conteúdo. Basicamente, o PCP é uma ferramenta que faz com que a empresa entenda como está o andamento de todas as etapas da sua organização. O PCP seria aquela área, aquele departamento, aquele local onde todas as informações chegam e a partir dessas informações que estão lá contidas, as tomadas de decisão vão acontecer. Então eu preciso do PCP para pensar
como eu vou produzir, de que forma eu vou produzir, quando eu vou começar a fazer, o que é que eu vou fazer, que quantidade eu vou precisar fazer. Então, eu costumo dizer que o PCP é um grande cérebro que recebe as informações de todas as áreas, ele recebe informações da produção, recebe informações do financeiro, recebe informações da área comercial, recebe informações é, do recursos humanos, que a partir dessas informações é que eles vão elaborar esse processo de entrada para que tenha uma saída que atenda às necessidades do cliente. Então, o PCP é esse grande organizador das tarefas de uma empresa. Toda área tem um PCP, talvez tenha o PCP, mas não tenha com esse nome. Mas sempre vai ter uma área que vai centralizar as informações e a partir dessa centralização de informações vai distribuir as tarefas para cada setor. Mas volto a falar, esse conteúdo do IPCP é um conteúdo extenso que existe uma disciplina específica para ele. Ainda dentro, dentro da lógica de se pensar o PCP, é importante a gente medir ou a gente de alguma forma entender como está o nosso desempenho. E esse nosso desempenho é medido através através de elementos que vão nos dar retorno sobre, sobre aquilo que estamos precisando saber. Então, se eu tenho uma medida, se eu tenho uma medição de desempenho, essa medição de desempenho ela vai me traduzir se a minha fabricação está dentro do prazo, ou seja, estou atrasado, não estou atrasado, se eu estou utilizando os meus recursos da melhor maneira, será que aquilo que eu pensei em gastar, eu estou gastando com eficiência? E o meu planejamento, como é que está o meu controle? Esses elementos eles vão ajudar a gente a ter uma ideia daquilo que está acontecendo. E aí nós temos uma estratégia ou uma ferramenta que vai nos dizer, baseado naquilo que planejamos, naquilo que estamos utilizando, será que o que eu pensei vai acontecer de fato? Isso ajuda muito o PCP, porque o PCP fez um planejamento baseado em um quantitativo de horas, quantitativo de pessoas e quantitativo de produtos a serem produzidos. E aí a gente chama de OEE, que é uma ferramenta que vai ver a disponibilidade. Espera aí, houve alguma parada que eu não estava programando, ou seja, em algum momento o equipamento ficou parado e eu não tinha eu não fui informado do PCP, eu não tinha previsto essa parada. Eu preciso saber como é que foi a minha regulagem do equipamento. Demorou muito, o equipamento ficou muito tempo parado regulando. Aquilo que eu produzi estava dentro da qualidade ou foi peças perdidas, que a gente chama de refugo, ou eu tive que refazer esse meu trabalho. Isso consome tempo, dinheiro e pessoas. A máquina que eu tinha dizia que fazia 100 peças por hora. Ela está fazendo mesmo 100 peças por hora ou houve uma queda da velocidade dela? Ou pior, essa máquina que eu tenho ficou ociosa, ou seja, ficou sem produzir nada. Então são elementos que eu preciso saber, que eu preciso ter contato, ter conhecimento para, de fato, tomar decisões. Pode ser que chegue um momento que eu tenha que mudar o meu processo produtivo ou eu tenho que rever o quantitativo que eu vou produzir porque a quantidade que eu imaginava não vai acontecer. E também se comentou sobre
o sistema Toyota de produção, que veio da família Toyota, que precisava ajudar a produção, a indústria do Japão, sobretudo pós Segunda Guerra Mundial, que estava extremamente destruída, né? E aí o sistema Toyota de produção trabalha pensando nas atividades que agregam valor, ou seja, só vou trabalhar, ou melhor dizendo, só vou realizar alguma atividade se ela agregar valor ao produto. Eliminação de atividades desnecessárias. E o sistema Toyota se baseia ou se fundamenta nos pilares do menor tempo de entrega, menor custo e a mais alta qualidade. Observe que no sistema Toyota de produção, quem está no centro é o cliente, acima, claro, mas no meio nós temos aquele que faz. Então, para o sistema Toyota de produção, aquele que produz, né, está apoiando toda essa casa. É por isso que se investe muito fortemente em treinamentos quando está falando do sistema Toyota de produção, porque o ser humano precisa treinar para entender o processo para poder fazer cada vez melhor. Ele se baseia no processo de autonomação, que a gente chama em japonês de Jidoka. Jidoka a máquina vai produzir, sim, mas eu preciso monitorar. E como é que eu vou monitorar se eu não entendo o processo? Por isso que tem um treinamento forte. Então, o treinamento é para saber se a máquina está fazendo bem ou não, e se ela não está fazendo bem, eu, funcionário, tenho a autorização para parar essa produção, porque eu estou fazendo coisas erradas, a máquina está produzindo errado. Outro pilar fundamental no sistema de produção é o pilar de just in time, que é no momento certo. Vou disponibilizar recursos em quantidades e tempos adequados. Nem eu vou entregar demais, nem eu vou entregar de menos. Por isso que é no momento certo, na quantidade e tempos adequados. Ainda dentro da lógica do pilar do sistema Toyota, nós vamos falar sobre o pilar Jidoka, que é identificar falhas, parar os sistemas, reparar rapidamente, e outra coisa fundamental é buscar o que foi que aconteceu, né? Por que parou por quê? A gente chama de causa raiz. É entender a lógica do problema na sua origem, porque a partir desta origem eu consigo entender e esse problema provavelmente não vai mais se repetir. Automação é a implantação de máquinas e equipamentos. Automação é automação inteligente, o fator humano na solução de possíveis problemas. O sistema Toyota sempre diz que a gente tem que usar tecnologia, mas a presença humana ela é fundamental. A perda em japonês quer dizer muda. Então, no sistema Toyota, a gente tem que eliminar atividades que não agregam valor. As 7 perdas fundamentais do sistema Toyota são essas, que foi falado sobre cada uma delas e da importância de cada uma delas, com suas características, e também foi falado sobre o Kanban, que é uma ferramenta muito utilizada no sistema Toyota de produção e muito utilizado também, pessoal, em outras áreas, tá? O Kanban é feito para ser utilizado por vários processos. Na nossa casa, a gente pode fazer também um Kanban, que é um cartão, onde eu vou dizer nesse cartão como está a situação do meu produto. Então, a gente pode fazer um Kanban
na nossa, é, na nossa dispensa para dizer, por exemplo, em qual momento eu preciso comprar determinado produto. Então, eu faço um Kanban, quando atingir a cota amarela, é sinal de que eu preciso comprar novamente aquele feijão que está acabando. Posso criar também um Kanban sobre isso. E aí, no nosso segundo encontro, acredito, a gente falou sobre essa relação de atividades no processo produtivo. Nós temos os recursos humanos, os recursos físicos, eles alimentam esse meu processo produtivo, que vai também ter o apoio da logística, vai ter o apoio da área financeira e contábil, tem o apoio da área comercial e de gestão de pessoas. Essas áreas, esses departamentos, eles alimentam o processo de produção para que ele ocorra. Então, se eu trabalho numa organização onde há o processo produtivo como razão principal, uma fábrica, por exemplo, então todos eles, essas outras áreas, elas vão apoiar de forma efetiva toda a lógica do meu processo produtivo. E aí se falou sobre padronização, da importância da padronização, ou por que se fala tanto em padronização. Padronização está relacionado com a oportunidade que a gente tem de melhorar aquilo que a gente faz. Se eu padronizo o processo, se esse processo está claro para todos, e se esse processo ele é bem treinado, eu tenho uma oportunidade de fazê-lo melhor, com redução de custos, nos prazos, de forma segura e sem desperdício. E aí, a gente tem no material de vocês alguns termos que se usam quando a gente está falando de padronização. E padronização, essa tabelinha eu acho muito interessante porque ela mostra o termo, no caso padrão, ela mostra seu nome em inglês e ela mostra também seu nome em japonês. Por quê? Porque muitas empresas elas utilizam os termos em japonês, porque é o termo na origem. É o termo na origem. Aí é importante a gente saber, porque pode ser que numa reunião, pode ser que numa entrevista de emprego, o entrevistador fale o termo em japonês e você não vai entender. Então aqui é bom que você tenha a oportunidade de saber para cada termo uma definição simples, seu termo em inglês e seu termo em japonês. Outra ferramenta muito importante na área de qualidade que se usa com muita frequência é a ferramenta do ciclo PDCA, que é composto por 4 etapas, basicamente. A etapa do planejamento, é uma ferramenta muito utilizada, simples, gratuita, que ajuda no processo de identificação e resolução de problemas. Então, nós temos a etapa do P do planejamento, o fazer, que é o do, o avaliar, que é o checar, e o agir, que é caso aquilo que eu não havia pensado, caso aquilo que eu não havia planejado anteriormente, precisa ser alterado. Então, este é uma das imagens que se associam com o ciclo PDCA. Então, eu tenho aqui o P, esse P ele vai pensar na meta que eu preciso fazer,
e vai pensar nos métodos que eu preciso executar para atingir essa meta. No fazer, eu vou treinar as pessoas e vou executar a atividade. No C, eu vou verificar os resultados. E no A, eu vou tomar uma ação caso aquilo que eu verifiquei, caso a meta que eu estabeleci, ela não está atendida. E aí eu vou refazer todo o processo. Observe que esse ciclo PDCA, ou essa ferramenta do PDCA, ela vai estar sempre girando, né, dentro daquela lógica de fazer sempre melhor cada vez. Outra ferramenta que se comentou, que foi falado sobre, é a ferramenta do Seis Sigma, ou tem autor que chama, em inglês ela é chamada de Six Sigma, que é uma metodologia para melhorar o sistema produtivo no sentido de entender como está acontecendo ou como está sendo produzido em termos de variação do desvio padrão. Por exemplo, eu tenho uma peça e essa peça tem que ser fabricada com 1 metro. Só que eu vi que essa peça que eu fabriquei, ela não tem 1 metro, ela tem um pouco mais ou um pouco menos. A ferramenta do Six Sigma, ela vai medir, ela vai mensurar essas variações e vai fazer com que essas variações elas tendam a convergir para 1 metro. Porque aí eu estou fazendo a peça perfeita. Isso mexe com o sistema de produção, isso mexe com a parte cultural, porque eu tenho que treinar as pessoas para entender a importância de se trabalhar de forma correta. A lógica do Six Sigma é treinar as pessoas para que as pessoas estejam se capacitando cada vez mais dentro dessa lógica cultural do Seis Sigma. Seis Sigma também é uma ferramenta, é uma ferramenta que leva uma formação completa. Então, a lógica do Seis Sigma é também trabalhar como se fosse nas artes marciais, onde você tem cinturões, né, que a gente chama de belts, e você vai da faixa branca até a faixa preta, de acordo com o seu nível de conhecimento e seu nível de experiência na área. Mais uma vez, essa ferramenta Seis Sigma ela é gigante. O objetivo aqui é só falar que ela existe e da sua importância também. Outra ferramenta que comentamos também foi a ferramenta DMAIC, DMAIC, que é definir, que é o D de definição, M de medir, o A de analisar, o I de melhorar, que é improve, e o C de controlar. É uma ferramenta que trabalha fortemente com a filosofia Seis Sigma. Ainda dentro da lógica dessas ferramentas, a gente também falou sobre um tema muito importante na administração da produção, que é a análise de capacidade. Opa, ainda temos na metodologia DMAIC, que é o D de definir, o M de medir, o A de analisar, o I de melhorar, né? Que a gente chama de improve em inglês, e o C de controlar. Outro tema que foi comentado nas nossas webs foi a análise de capacidade, que é entender o limite da fabricação de uma operação quando aquela linha produtiva está atuando nas condições normais da operação. Então,
Por que é importante eu entender a capacidade produtiva? Porque eu preciso saber, de fato, quantos produtos eu consigo fazer em um determinado tempo. Isso é fundamental, porque se eu estou planejando a minha produção, se eu quero entender se eu consigo atender aquele cliente que me pediu 1.000 peças, por exemplo, e se eu só consigo fazer 500 peças, eu não vou conseguir atender o pedido do cliente de 1.000. Então, eu preciso analisar a minha capacidade produtiva, porque eu preciso propor, caso seja necessário, por exemplo, uma ampliação dessa minha capacidade produtiva. É sempre que a gente consegue aumentar essa capacidade, às vezes mudando uma lógica, às vezes pensando num treinamento específico, às vezes olhando para o processo e vendo se esse processo de fato pode ser alterado, ou seja, eu preciso pensar estrategicamente como eu consigo fazer com que aquela minha linha de produção, ela consiga produzir mais e melhor. E aí, dentro da análise de capacidade, a gente tem alguns, alguns termos que são utilizados na área da administração da produção. Um deles é a capacidade instalada, ou seja, capacidade de produção sem que ocorra nenhuma interrupção. Isso é, na prática, pessoal, bastante difícil de acontecer. Vai sempre ter uma interrupção. Pode ser que falte energia, pode ser que um funcionário atrase, pode ser que esteja chovendo, pode ser que a máquina apresente algum problema. Ou seja, a capacidade instalada ela não reflete de fato a realidade do processo. Outro elemento que eu preciso considerar é a capacidade disponível, que é também chamada de capacidade de projeto, que é aquilo que uma estação de trabalho pode produzir conforme a jornada de trabalho. Se eu tenho uma jornada de trabalho de 6 horas ininterruptas, eu vou pegar a minha capacidade e vou calcular, baseado nas horas, quanto ela deve produzir naquela jornada de trabalho. Mais uma vez, admitindo que você não vai ter nenhum problema. Essa é chamada capacidade disponível. Eu também tenho a minha capacidade efetiva, que é eu vou pegar a minha capacidade disponível e vou tirar, eu vou abater as perdas planejadas. Por exemplo, eu sei que no dia 10 do mês de junho a empresa vai ter um feriado. Isso é uma parada planejada. Essa parada eu vou retirar do meu processo, da minha capacidade efetiva. Eu sei que no dia 25 à tarde, toda a empresa vai ter uma reunião e por isso a gente vai parar a produção, admitindo que se para a produção para uma reunião, mas estou dando um exemplo. E aí eu vou tirar esse quantitativo de horas da minha capacidade efetiva. Enfim, tudo que eu planejei, tudo que me foi dito, né? Eu vou utilizar para bater nessa minha capacidade efetiva. E eu tenho também a minha capacidade realizada, eu costumo dizer que a capacidade realizada é a vida como ela é. Ou seja, é aquela que ocorre de fato. Eu vou tirar as paradas e perdas que eu não planejei. Por exemplo, eu fabrico determinado produto e deu uma contaminação na minha máquina. Esse produto é alimentício, eu tenho que parar minha produção porque eu vou ter que limpar a máquina porque deu uma contaminação e não posso fazer um produto que está contaminado. Essa essa minha parada é uma parada não planejada. Ela vai entrar
ela vai entrar na minha capacidade realizada. Ou seja, na capacidade realizada é, de fato, o que aconteceu. E aí eu preciso utilizar esta capacidade realizada para saber se aquilo que eu, no meu planejamento que eu pensei em produzir, se aquilo de fato vai acontecer. Outro tema importante, fundamental, quando a gente fala de administração da produção, é o tema do arranjo físico. Arranjo físico, pessoal, é como as máquinas, como os equipamentos estão organizados em uma determinada área. Porque é importante a gente estudar arranjo físico, que a gente também recebe o nome de layout. Por quê? É a partir dessa lógica, dessa disposição do arranjo físico, que eu vou poder saber se aquela localização daquela máquina é a melhor localização que existe. Às vezes, aquela localização não é a melhor. E por estar naquele lugar, aquela localização está atrapalhando o meu processo produtivo. Normalmente o arranjo físico ele é estudado, né? Não se coloca uma máquina no local aleatoriamente, se tem um estudo prévio pensando qual seria a melhor localização deste arranjo físico. E esse arranjo físico entra como um elemento a ser considerado quando estamos falando de planejamento. Normalmente, um planejamento estratégico e tático é o local, é a região onde a gente trata de layout. Vamos imaginar que eu fiz uma análise de capacidade, e na minha análise de capacidade eu vou precisar comprar mais uma máquina. Essa chegada dessa nova máquina, ela entra no meu planejamento e eu vou pensar, vou estudar onde eu devo localizar essa nova máquina. Isso aí é um estudo de arranjo físico, de layout, e esse arranjo físico, esse novo arranjo físico, essa nova disposição, ela também vai estar, é, vai estar, vai estar contida dentro do meu planejamento estratégico. No arranjo físico, a gente precisa simplificar o movimento daquele operador que vai executar a atividade. Então, o equipamento precisa estar num local de fácil acesso, de fácil uso para quem for de fato operar este sistema. Por isso que o arranjo físico ele passa por um processo de adequação à atividade que ele precisa acontecer. A gente acha que arranjo físico é um negócio muito distante, mas ele está presente na nossa vida. Sempre, sempre. Na nossa casa, a gente também faz esse arranjo físico para que os equipamentos na nossa casa estejam no melhor local para serem utilizados. Pensando agora numa cozinha, a gente tem que deixar o fogão numa área que seja de fácil acesso e de fácil uso. Imagina se eu coloco o fogão, por exemplo, na porta da cozinha. Como é que eu vou entrar na cozinha? Então, o layout, o arranjo físico também está presente na nossa vida pessoal. E aqui mostra a relação que há entre o arranjo físico com o tipo do sistema produtivo e como ele vai impactar na produtividade e na flexibilidade. Então, eu também tenho arranjo físico não só na parte industrial, né? Normalmente, quando a gente pensa em arranjo físico, a gente pensa em arranjo físico voltado para a indústria, mas eu tenho também o arranjo físico voltado para o setor de serviços, que é varejo, um escritório
também tem um arranjo físico. Então, todos esses departamentos, essas áreas também têm um arranjo físico. Quando eu estou falando de arranjo físico por posição, é aquele que os produtos não se movem. Por exemplo, se eu estou fabricando um navio, eu estou usando o arranjo físico por posição. Por quê? Porque são os trabalhadores, os equipamentos e as ferramentas que se deslocam até o produto. Eu não tenho como fazer com que esse navio se movimente dentro de uma linha de produção, por exemplo. Quando se está fazendo grandes, que a gente chama de grandes projetos, grandes produtos, a operação é que vai ao encontro do produto. Então a gente chama esse tipo de arranjo físico de arranjo físico por posição. As vantagens do arranjo físico por posição é que o produto fica fixo, né? Eu posso terceirizar uma parte da meu processo produtivo, eu posso chamar uma equipe que vai atuar lá naquele arranjo, lá naquele produto, por exemplo. E como grande desvantagem, ele tem um baixo volume de produção. Eu não consigo, por exemplo, fazer 10 navios ao mesmo tempo. Eu vou fazer um. Quando eu finalizar aquele navio, eu vou fazer um novo navio. Estou falando navio, mas pense também em avião, pense também em produtos de alta complexidade e também de alto volume, de alto tamanho, desculpa. Eu tenho também um arranjo físico por processo. No arranjo físico por processo, é aquele onde eu tenho uma variedade grande de, de produtos. E aí, o produto ele vai passar por diversas áreas para ser transformado ou fabricado. A gente chama esse arranjo físico por processo. Ele tem uma vantagem que ele se adapta a uma variedade grande de produtos. Posso utilizar equipamentos de alta produção, mas ele tem a dificuldade, às vezes, de gerar o que a gente chama de gargalo, porque pode ser que em determinado momento aquela área específica ela trave o processo e aí compromete toda a linha de produção. A gente chama isso de arranjo físico por processo. Olha aqui um exemplo de arranjo físico por processo. Por exemplo, um escritório, ele é um arranjo físico por processo porque ele tem as áreas, específicas e para cada área eu tenho um processo acontecendo. Arranjo físico por processo, pessoal, também está relacionado a supermercados, ou seja, supermercado tem as suas áreas específicas de cada produto. Restaurantes do tipo self-service também é um arranjo físico por processo. Observe que quando a gente fala de restaurante self-service, em cada área tem um tipo de alimento, né? Saladas, pratos quentes, a parte de proteína, tudo isso separado, como se cada um desses tipos de produto fossem um processo específico. E quando a gente está nesses restaurantes, que a gente está com fome, tem sempre um momento que a fila para, porque em determinado momento algum cliente parou em um tipo de produto específico, ou um tipo de alimento específico, e aí a fila toda se compromete. Esse é um dos problemas do arranjo físico por processo, porque como é por processo, se um processo para, trava, os demais também se prejudicam.
E nós temos também um arranjo físico por produto. Esse é mais simples. Eu trabalho com um único produto. Esse produto ele vai caminhar por uma esteira, né? A dificuldade dele é que o custo é relativamente alto. Por quê? Porque você tem que montar uma linha de produção e essa linha de produção ela vai é, percorrer determinado caminho. Esse arranjo físico para o produto é aquele que a gente conhece, o mais comum, que ele é utilizado para fabricação em massa. Henry Ford utilizou o arranjo físico por produto, né? O carro ia passando e as pessoas iam montando as partes daquele carro. A gente chama isso de arranjo físico por produto. Aqui tem uma imagem, ó, montadoras, eletrodomésticos, brinquedos, tudo isso estão relacionados com arranjo físico por produto. Existe um arranjo físico muito interessante que se usa fortemente, que é o chamado arranjo físico celular. Nesse arranjo físico celular, eu vou agrupar os meus processos produtivos por família. Por exemplo, na indústria de laticínios, eu tenho a família das manteigas, as famílias do leite. E então eu vou juntando, eu vou agrupando esse arranjo, esses grupos de família, como a gente fala, e a partir desse agrupamento de família eu vou fazendo com que as pessoas trabalhem ao redor daquele, daquele núcleo de tipo de produto. E aí eu faço com que eles produzam melhor, porque eles vão produzir tudo que está relacionado naquela família. E aí eu consigo ter uma produtividade melhor. A gente chama de arranjo físico celular. Foi falado também sobre os atributos do projeto de manufatura. A gente tem atributos que estão relacionados ao projeto, ou seja, como é que o produto é feito. E aqui eu tenho os atributos de manufatura, que é dado um projeto, ou seja, dado uma receita de bolo, que é o atributo de projeto, como é que eu vou fazer esse bolo, que é o atributo da manufatura? Que processo produtivo eu vou utilizar para atingir com sucesso aquele produto? Outro tema que comentamos também foi a análise do fluxo de fábrica, que é entender como é a rota desenvolvida dentro do processo produtivo. E essa rota, ela vai avaliar como o produto caminha, porque a partir desta análise eu vou começar a estudar melhor o meu fluxo produtivo. Também na análise do fluxo de produção, eu vou também analisar, fazer análise de grupo, que é entender quais são as peças que têm a mesma similaridade. E aí eu vou juntar essas peças para que elas sejam fabricadas mais ou menos próximas. Eu vou analisar a linha, ou seja, vou analisar qual o arranjo físico mais adequado para essa máquina. Eu também vou analisar se as ferramentas que eu estou utilizando são as melhores para aquele processo produtivo. Observe que são vários elementos que eu preciso analisar dentro da minha lógica de estudar o layout melhor que se adapta. Por fim, nosso último conteúdo é as métricas da produção. Eu vou ver quais são os objetivos, qual a minha avaliação de desempenho, como é que eu entendo que o cenário atual vai proporcionar, vai influenciar na melhoria do meu processo produtivo. Tudo isso são elementos que eu analiso na minha métrica de produção. Na administração da produção, a gente diz que nós temos 5 objetivos. Esses objetivos estão
relacionados com aquilo que a empresa, que a organização entende que precisa fazer para atender a necessidade do cliente. Então, dentro desses 5 objetivos, eu, enquanto empresa, vou analisar, vou entender o que é que eu preciso fazer para atingir melhor esses 5 objetivos. E aí eu tenho objetivo custo, objetivo confiabilidade, objetivo flexibilidade, objetivo velocidade e qualidade. Para cada um existe algo que eu preciso atingir de fato, né? Eu preciso atingir, melhorar a minha velocidade, eu preciso melhorar meus custos. Para cada um desses, tem uma lógica que eu preciso verificar. Ainda dentro de medida de desempenho, eu tenho a medida confiabilidade e a medida flexibilidade. Por fim, eu tenho os cálculos de recursos que são necessários para analisar a minha capacidade produtiva. Aí eu vou analisar o desempenho, eu vou também ver as taxas de produção, vou ver também a minha capacidade de produção, que eu já falei anteriormente, o que é capacidade de produção. Eu vou ver a minha disponibilidade, ou seja, o tempo de produção e o material que eu utilizei para ser produzido. E eu também vou analisar os meus custos. Esses meus custos estão divididos em custos fixos e variáveis. E eu preciso achar o meu ponto de equilíbrio quando eu estou pensando nos custos da minha produção. Bom, pessoal, isso era o que estava previsto para hoje. Essa revisão rápida de todos os conteúdos. A gente tem um tempo curto para poder fazer essa revisão. Esses eram os objetivos que estavam previstos para esse nosso 5º encontro. Quero agradecer a presença de Adna, Jusilene e Aline, que estiveram conosco nessa gravação. Aline, não se preocupe, porque esse material vai estar gravado e eu vou colocar daqui a pouquinho. Tá? Desejo a todos bons estudos e a gente se encontra. Forte abraço. Até a próxima.